Vamos combinar, tem poucas coisas mais frustrantes do que olhar para a piscina num dia de calor e ver aquela água turva, leitosa, sabe, completamente sem vida. Totalmente. E a primeira coisa que a gente pensa é, ué, mas eu coloquei cloro ontem. Exato. Pode até ter aquele cheiro forte de cloro no ar, mas a água continua, sei lá, parecendo uma sopa. É um problema muito clássico, né? Muito, acontece direto. E a grande questão que os materiais que a gente analisou levantam é: por que isso acontece? Se o cloro está lá, por que a água não está cristalina? Pois é, hoje a gente vai fundo nisso, porque a causa quase nunca é só falta de produto. Certo. É que a ideia central que os materiais trazem é que a gente tem que parar de ver o cloro como uma solução mágica, sabe? A água cristalina é resultado de um sistema. Um sistema, como assim? Pensa em 4 pilares: o equilíbrio químico, a filtração mecânica, que tem que ser eficiente, a circulação correta da água e, claro, o controle do que entra nela. Ok, 4 pilares. Se um deles está bambo, o cloro pode até estar lá, mas ele fica sobrecarregado. Ou pior, quimicamente desligado. Desligado. A água turva, na essência, é um monte de partícula minúscula em suspensão. Poeira, resto de protetor solar, microalgas. Pele morta, essas coisas. Isso, o cloro é o segurança da festa. Ele lida com os micro-organismos, mas ele não é a equipe de limpeza que varre o salão. Segurança não é equipe de limpeza. Gostei da analogia. Ok, então vamos desvendar isso. Nossa análise vai usar como base guias práticos e até recomendações de gigantes como a Organização Mundial da Saúde, a OMS, e o CDC americano, para entender o que realmente acontece nesse ecossistema que é a piscina. Exato. Então, vamos começar pelo que a gente não vê, a química invisível. As fontes apontam que o principal culpado, na maioria das vezes, não é a falta de cloro, mas um tal de pH. A gente ouve falar muito disso. Mas como é que o pH consegue, na prática, sabotar o cloro que já está na água? Ah, é uma sabotagem muito eficaz. O pH que mede a acidez da água, né? O cloro só trabalha bem numa faixa muito específica. Certo. Quando o pH sobe muito, fica alcalino demais, a maior parte do cloro que está na água se transforma numa forma tipo adormecida. Adormecida. Como assim? Ele tá lá. O kit de teste pode até mostrar que tem cloro, mas ele perdeu quase todo o poder de desinfecção. É como ter um exército inteiro, mas todos os soldados estão dormindo. Peraí, quer dizer que o dono da piscina leitosa pode estar gastando dinheiro com cloro, o produto tá lá na água, mas não tá fazendo efeito nenhum. Exatamente isso. E os sinais são claros. A água fica opaca, sem brilho, e a pessoa sente que precisa colocar mais e mais cloro para ter alguma melhora. E não adianta. Não adianta. E aqui vem um detalhe fascinante que o CDC americano destaca. Sabe aquela irritação nos olhos que todo mundo culpa no excesso de cloro? Sim, clássico. Na grande maioria dos casos, não é o cloro. É o pH desregulado que está causando ardor. Isso muda tudo. Mas o que faz o pH ficar tão estável assim? Parece que a gente corrige num dia e no outro ele já desandou de novo. Ótima pergunta. É aí que entra o segundo ator dessa peça. A alcalinidade total. Os materiais descrevem de um jeito perfeito. A alcalinidade é a âncora do pH. A âncora? Isso. Se a alcalinidade está baixa, o pH fica à deriva. Ele sobe e desce com qualquer coisa. Uma chuva, mais gente entrando na piscina. Adição de um produto. Exato. Se ela está alta demais, ela puxa o pH para cima, cronicamente. Isso explica aquele ciclo da frustração, sabe? Você mede, corrige, a água melhora por 24 horas e depois... Turva de novo. Turva de novo. Porque o pH dançou, já que não tinha a âncora da alcalinidade para segurá-lo. A regra de ouro é sempre essa. Primeiro, ancore o navio ajustando a alcalinidade, depois você ajusta a direção com o pH. Faz todo sentido. Primeiro a base, depois o ajuste fino. Agora, vamos para um ponto que é muito contraintuitivo. Aquele cheiro forte de cloro. A gente entra num clube e pensa, nossa, essa piscina está caprichada. Mas os artigos, citando o CDC de novo, dizem que isso pode significar exatamente o oposto. Esse é o maior mito da área.
É uma daquelas coisas que, quando a gente entende, nossa percepção muda para sempre. O cheiro forte não vem do cloro bom, o cloro livre. Ele vem de um composto chamado cloramina. Cloramina. Seria a mistura do cloro com a sujeira. Perfeito. É a reação do cloro com toda a matéria orgânica que os banhistas trazem. E a carga é pesada, viu? Pensa num dia de piscina cheia, suor, resíduo de protetor solar, óleos corporais, cosméticos e, sim, urina. Uhum. O cloro reage com isso tudo e fica combinado, formando a cloramina. É ela que tem o cheiro forte, e é ela que irrita os olhos e a pele. Então, na verdade, o cheiro forte é um alarme, um sinal de que a piscina está contaminada. Peraí, então o cheiro significa que o cloro está tão ocupado lutando contra suor e protetor solar que não sobra para combater o que realmente importa, tipo bactérias e algas? Exatamente. O cloro está ocupado na batalha errada, e a solução para isso, que é a supercloração, ou tratamento de choque, parece contraditória. Pois é, eu ia perguntar isso. Se o problema é esse cloro combinado, por que a solução é colocar mais cloro? Não vai piorar o cheiro? Nível de cloro livre a um ponto tão alto que ele consegue quebrar quimicamente as moléculas de cloramina. Ah, É como usar uma força muito maior para vencer e desintegrar o inimigo. Depois do tratamento, as cloraminas são destruídas, o cheiro some e o cloro volta a ficar livre. fantástico. E ainda nessa linha dos testes que enganam, tem outro vilão silencioso, né? Especialmente em piscinas abertas. O estabilizante, ou ácido cianúrico. Ah, o CIA. Esse é um caso clássico de o remédio que vira veneno. A função dele é nobre. Ele funciona como um protetor solar para o cloro, impedindo que os raios UV do sol o destruam rápido. O que economiza produto, imagino. Muito. O problema é que, diferente do cloro, que é consumido, o estabilizante não vai embora. Ele se acumula na água. E quando ele acumula demais? Ele começa a pender o cloro. A analogia dos materiais é ótima. O excesso de CYA algema as moléculas de cloro. Algema. Isso. O teste que você faz na fita pode até indicar um nível de cloro bom, mas na prática esse cloro está imobilizado, indisponível para agir. É por isso que às vezes a água fica verde, a pessoa mede o cloro, vê que está alto e não entende nada. Exato. O cloro está lá, mas está preso. E a única solução para excesso de estabilizador é diluir, ou seja, tirar uma parte da aba e completar com água nova. Isso é fascinante. Quer dizer que eu posso ter a química perfeita no papel, pH, alcalinidade, cloro, mas se meu filtro for ruim ou se a água não circular direito, eu ainda vou ter uma piscina turva. Com certeza. A gente foca tanto nos produtos e esquece da parte mecânica. Pois é. E essa é a principal causa de falha depois que a química é ajustada. A química, como a gente falou, prepara a sujeira para ser removida, mas quem faz a remoção física é o sistema de filtração. E se ele for insuficiente? Não adianta. As causas mais comuns são até óbvias, mas muitas vezes ignoradas. Tempo de filtração muito curto para economizar energia, sabe? Ou a areia do filtro, que está velha, empedrada, ela perde a capacidade de reter as partículas. E a circulação, que você mencionou como um dos pilares. É só ligar a bomba ou tem mais algum segredo aí? Tem um segredo simples, mas crucial. A circulação garante que toda a água da piscina passe pelo filtro. E muitas vezes os jatos de retorno da água estão mal direcionados. Apontando para o lugar errado? Exato. O ideal é que eles criem um movimento circular, empurrando a sujeira para o skimmer. Se eles apontam para o fundo ou um contra o outro, criam zonas mortas, áreas onde a água fica estagnada e aí... É onde as algas começam a crescer. Perfeito. Um sinal fácil de ver é esse. Os jatos de retorno estão com um fluxo fraco de água. Certo. E para aquela água com um aspecto bem leitoso que parece que tem leite dissolvido? Quando as partículas são tão finas que nem um bom filtro consegue pegar. Aí entram os coadjuvantes, os clarificantes e floculantes. Eles funcionam como um aglutinador químico. Eles se ligam nessas micropartículas e as transformam em flocos maiores. E mais pesados, imagino. Isso.
Dependendo do produto, esses flocos ou ficam grandes o suficiente para o filtro pegar, ou decantam para o fundo para serem aspirados. Aham, entendi. Mas aqui mora um erro muito comum. A pessoa vê a água turva e corre para jogar floculante. Se o pH estiver desregulado ou o filtro sujo, o produto não vai funcionar direito. E pode até piorar. Pode piorar. Pode criar uma nata na superfície. É mais um caso onde a ordem dos fatores altera e muito o resultado. Certo. Diante de tantos fatores, fica claro que a solução não é um produto, é um processo. Pensando no dono da nossa piscina leitosa, qual seria o plano de ação metódico que os materiais sugerem? O primeiro passo, e o mais importante, é um exercício de autocontrole. Parar de adicionar produtos químicos por impulso. Se acalmar. Se o cloro não resolveu, jogar mais algicida, mais clarificante, mais tudo, só vai transformar a piscina numa sopa química imprevisível. O impulso de fazer alguma coisa geralmente piora o quadro. Então o plano começa com uma pausa. Depois, medição e ordem, não ação. Exatamente. O método é: primeiro, meça os parâmetros básicos: alcalinidade, pH e cloro livre. Segundo, ajuste na ordem correta. Esse é o segredo. Que seria? Alcalinidade primeiro, para ancorar o sistema. Depois, o ajuste fino do pH. Só então, com a base química estável, você garante o nível de cloro livre. É uma abordagem sistemática. E com a química nos eixos, passamos para a parte física. Isso. O passo seguinte é colocar o sistema mecânico para trabalhar. Aumente o tempo de filtração. Para uma água turva, o ideal é deixar o filtro rodando direto por 24 até 48 horas. É um trabalho extra que precisa ser feito. Precisa. E, ao mesmo tempo, limpar os cestos do skimmer e da bomba, que podem estar cheios. E, fundamental, escovar bem as paredes e o fundo. A escovação não é só estética, então. De jeito nenhum. Ela desloca biofilmes e colônias de algas que são quase invisíveis, mas que consomem cloro e contribuem para a turbidez. Você coloca a sujeira invisível em suspensão para o filtro pegar. Isso reforça totalmente a ideia de que não existe produto milagroso. E as fontes comentam que, em cenários mais complexos, como condomínios, um profissional pode ser a chave. Sem dúvida. Uma piscina de condomínio é um desafio muito maior. A carga de banhistas varia demais, o volume de protetor solar é altíssimo. Tudo isso desestabiliza a água muito rápido. E o que um bom profissional oferece, então? Segundo os materiais, não é vender mais cloro, é oferecer diagnóstico preciso, estabelecer uma rotina preventiva e quebrar esse ciclo vicioso de água fica turva, pânico químico, melhora temporária, nova crise. No fim, a prevenção e o diagnóstico economizam dinheiro. E evitam a frustração, com certeza. Então, se a gente pudesse resumir a grande lição de hoje, seria: quando a água da piscina fica turva mesmo com cloro, o problema raramente é o cloro em si. A turbidez é um sintoma. É a piscina gritando que algo mais profundo no sistema está desregulado. Perfeitamente resumido. Pode ser o equilíbrio químico sabotando o cloro, a filtração que não está dando conta, ou o próprio cloro que está algemado. Exato. A solução é mudar a perspectiva. Parar de focar no único produto e enxergar a piscina como um ecossistema, onde a química, a física e o uso interagem o tempo todo. As diretrizes da OMS e do CDC apontam para isso, uma abordagem sistêmica. Que não só entrega uma água bonita, mas principalmente segura. Exatamente. E no final, tratar a causa raiz é sempre mais eficiente, mais seguro e mais barato do que ficar aplicando curativos no sintoma. Para fechar, fica um pensamento para reflexão. Nossa análise hoje foi sobre a turbidez, que é um problema visível, estético. Mas isso nos leva a uma questão mais séria. Se os parâmetros químicos estão tão descontrolados a ponto de a água ficar visivelmente suja, o que isso significa para a segurança microbiológica, aquela que é invisível? Mesmo que um teste simples mostre que tem cloro, será que ele está realmente protegendo os banhistas?
fica a reflexão sobre a diferença que existe entre uma água que parece limpa e uma água que está realmente segura.